Olá, alunos do nono ano, sejam bem-vindos a mais um vídeo aula de língua portuguesa. Aqui é o professor Luciano Nascimento e hoje nós vamos estudar a colocação pronominal. Bem, quando eu falo em colocação pronominal, eu estou me referindo à posição que o pronome oblíquo átono ocupa em relação ao verbo. Aí vocês me perguntam, professor, e o que é pronome? Bem, pronome vocês já estudaram. Nós temos exemplos como o eu, o tu, o nós, são pronomes. Mas quais são os pronomes oblíquos átonos? Bem, os pronomes oblíquos átonos são o me, o te, o si, o o e o a, o li, o nos, o vos, o os e o as e o lhes. Esses são os pronomes oblíquos átonos. Então, quando nós construímos uma oração no português brasileiro, sempre tem aquela dúvida se o pronome oblíquo átono deve vir antes do verbo ou depois do verbo. Né? Então, esse é o assunto que nós vamos estudar na aula de hoje, a colocação pronominal, ou seja, a posição que o pronome oblíquo átono ocupa em relação ao verbo. E aí nós vamos estudar as principais tendências de uso no português brasileiro, certo? Então, gente, nós temos aqui no Brasil três tendências de uso do pronome oblíquo átono. A primeira é a chamada próclise. Próclise é quando o pronome oblíquo átono vem antes do verbo. Essa tem sido a forma preferida, né, pelos falantes e ocorre principalmente quando o verbo ele é antecedido por palavra negativa, como no caso não, nunca, nada, ninguém, entre outras. Vejam aqui o exemplo. Jorge não, perceba que nós temos aqui uma palavra negativa e nós temos aqui o pronome, o encontrou no mercado. O verbo, que é encontrou, e aqui eu coloco o pronome oblíquo antes do verbo, porque eu tenho a palavra não aqui. Palavras interrogativas ou exclamativas, como é o caso do quem, do quando, do que, do onde. Percebam aqui, quem nos dará a resposta? Aqui nós temos o pronome oblíquo, o átono, o nos, e o verbo dará. E porque eu tenho uma palavra interrogativa aqui, eu coloco o pronome antes do verbo. Quando eu tenho a presença de advérbios, como sempre, certamente, ontem, entre outros, eu também coloco o pronome oblíquo átono antes do verbo. Agora, perceba aqui o advérbio agora, me conte essa história. Bom, aqui nós já conseguimos identificar por que foi que o rapaz lá da tirinha, ele errou. Vamos voltar à tirinha. Ele diz assim, percebam aqui no último balão. Nunca deixe-me. Gente, nunca é um advérbio. Então, qual seria, se eu tenho a presença de um advérbio, eu deveria colocar o pronome oblíquo átono antes do verbo. Então, aqui, o correto, de acordo com a regra, seria nunca me deixe. Por isso que ela disse aqui, tudo bem, mas antes dá para acertar o pronome, porque ele acertou aqui, mas aqui ele errou, de acordo com a regra. Estão conseguindo entender? Outro caso é antes de pronome indefinido, como é o caso de alguém, de todos, de muitos, do nada e do tudo, como aqui, tudo se transforma. Eu tenho aqui o verbo transforma e eu coloco o pronome oblíquo antes do verbo. Em conjunções subordinativas também, como é o caso do que, do quando, do porquê, do se, entre outras. Ou pronome relativo que. Vejam aqui o exemplo. Quando o encontrar, veja, eu tenho aqui a conjunção subordinativa e eu tenho o pronome antes do verbo. Peça que me telefone. Aqui também, E outro exemplo, entreguei o documento
que me pediram. Como eu tenho aqui o que, pronome antes do verbo. Essa é a próclise. Lembrando, próclise é quando o pronome aparece antes do verbo. Essa é a forma que os falantes do português brasileiro mais usam, né? A gente sempre usa o pronome antes do verbo, na maioria dos casos. Outra tendência de uso é a mesóclise. Essa é a mais esquisita e consiste em colocar o pronome no meio do verbo, meso, meio. Então, como é que fica? A cerimônia realizar-se-á no salão principal. Gente, isso aqui é esquisito porque no português brasileiro nós não utilizamos mais a mesóclise. Nem em discursos formais não se utiliza mais a mesóclise. Talvez no discurso religioso ainda haja em alguns casos, ou no discurso jurídico, em casos bem específicos. Mas a tendência é colocar próclise, ou seja, o pronome anterior ao verbo, nos casos que se usaria a mesóclise. E aí, quais são os casos que se usaria a mesóclise? Ocorre nas orações com verbos no futuro do presente e no futuro do pretérito. O futuro do presente é aquela ação que vai se realizar no futuro, e o futuro do pretérito é aquela ação que poderia ter acontecido. Estão lembrados? Aqui um exemplo no futuro do presente. A cerimônia realizar-se-á no salão principal. E no futuro do pretérito, o diretor convocar-nos-ia para o evento. Só que, em geral, como eu falei, nesses casos, tem-se preferido a próclise. Nesse caso aqui, hoje em dia nós utilizamos mais. A cerimônia se realizará no salão principal. Ou então, o diretor nos convocaria para o evento. E mesóclise, não, porque é uma forma que já caiu em desuso. Outra tendência que nós temos aqui também, gente, é a ênclise. E aí a ênclise, agora sim, é o pronome depois do verbo. A ênclise, ela ocorre em situações de grande monitoramento, em geral, após pausas. E o que são situações de grande monitoramento da língua? São aquelas situações mais formais do uso da língua, principalmente na escrita. Quando se trata da fala, a tendência da gente aqui no português brasileiro é mais usar a próclise, né, que é o pronome antes do verbo. Mas em situações de grande monitoramento, em geral após pausas, como é o caso aqui, ó, como entrou em férias, pediu-me para entregar o documento. Perceba que aqui, ó, como entrou em férias, eu tenho uma pausa marcada pela vírgula, e aqui logo depois, ó, pediu-me, aí eu coloco o pronome oblíquo átono depois do verbo. E percebam aqui um outro caso. Discutiu-se muito a questão naquela oportunidade. Bem, por que eu coloquei aqui o pronome átono depois do verbo? Porque na escrita formal, como mostra aí esse exemplo, né, evita-se o uso do pronome átono no início de períodos. Percebam que o verbo aqui ele está começando o período. Então, se eu colocasse aqui uma próclise, ficaria se discutiu. Então, eu estaria começando o período com o pronome oblíquo átono. E na escrita formal, evita-se esse tipo de construção. No entanto, na fala, é bastante comum, né, o uso do pronome antes do verbo. Nas locuções verbais, predomina a presença do pronome entre o verbo auxiliar e o principal, como é o caso aqui desse exemplo. Eu quero lhe entregar. Percebam que o pronome oblíquo lhe, ele foi colocado entre o verbo auxiliar, que é quero, e o verbo principal entregar. Eu quero lhe entregar. Uma construção também possível seria quero entregar-lhe. E aí, nesse caso, o pronome oblíquo viria depois do verbo principal. No entanto, nós precisamos tomar cuidado com esse tipo de construção,
porque há uma exceção nesse uso. Essa exceção é quando o verbo principal ele está no particípio. Qual é o particípio? O particípio são aquelas terminações em DO, dado, falado, cantado. Então, a gramática normativa diz que quando o verbo principal está no particípio, nós não podemos colocar o pronome oblíquo átono depois dele. Por exemplo, a construção dado-lhe seria incorreta, de acordo com a gramática normativa. Então, gente, esses são os usos dos pronomes oblíquos em relação ao verbo. Percebam que nós estudamos que no Brasil nós temos 3 tendências. A próclise, que é quando o pronome oblíquo átono vem antes do verbo. A mesóclise, que é a que menos se usa ou não mais se usa aqui no Brasil, que é quando o pronome oblíquo ele fica no meio do verbo. E nós temos a ênclise, que é quando o pronome oblíquo átono aparece depois do verbo, ok? Esse foi o assunto na nossa videoaula de hoje. Nós ficamos por aqui, espero que vocês tenham compreendido esse assunto. Se não compreenderam, vocês podem me procurar no privado, no grupo do WhatsApp também, para tirar dúvidas. E nós vamos ficando por aqui e até a próxima aula. Tchau!